Imagine a cena. Um homem extremamente rico, membro da elite religiosa de Jerusalém, gastando uma fortuna para construir meticulosamente seu próprio túmulo. Ele contrata os melhores artesãos, escolhe a pedra mais cara, supervisiona cada detalhe da construção, como se estivesse preparando uma obra de arte. Mas aqui está o mistério que vai te deixar impressionado. Esse túmulo nunca seria usado por ele. Esta é a história real e extraordinária de José de Arimateia. Um homem cuja preparação aparentemente macabra para sua própria morte se tornaria o cenário do evento mais importante da história da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo. Você sabia que existe uma profundidade incrível por trás desta história que poucos conhecem? José não era apenas um homem rico que decidiu se preparar para a morte. Ele era um discípulo secreto, um homem dividido entre sua posição social e sua fé. Alguém que Deus usou de forma extraordinária no momento mais crucial da redenção humana. O que torna esta história ainda mais fascinante é que José de Arimateia teve que tomar a decisão mais corajosa de sua vida exatamente quando tudo parecia perdido. Enquanto os outros discípulos fugiram, este homem poderoso arriscou tudo, sua reputação, sua posição, sua segurança, para honrar o corpo do homem que ele secretamente seguia. Se você quer descobrir como Deus orquestra os detalhes mais íntimos de nossas vidas para cumprir seus propósitos eternos, você precisa ficar até o final desta narrativa. Porque a história de José de Arimateia nos mostra que até mesmo nossas preparações mais pessoais e privadas podem se tornar instrumentos nas mãos de Deus para mudar o curso da eternidade. Jerusalém, ano 30 d.C. Entre as ruas de pedra e os palácios suntuosos da Cidade Santa, vivia um homem cujo nome ecoaria através dos séculos: José de Arimateia. Mas quem era realmente este personagem enigmático que ocuparia um lugar tão crucial na narrativa da crucificação e ressurreição de Cristo? José não era um homem comum. Ele era um homem bom e justo, como Lucas o descreve. Mas essa simplicidade esconde uma complexidade fascinante. José de Arimateia era simultaneamente três coisas que raramente se encontravam em uma única pessoa naquela época. Um homem extremamente rico, um membro influente do Sinédrio, o Tribunal Supremo Judeu, e secretamente um seguidor de Jesus Cristo. A riqueza de José não era comum, era legendária. Como membro da aristocracia judaica, ele possuía propriedades extensas, negócios prósperos e influência política que se estendia desde Jerusalém até as províncias mais distantes. Seu nome de Arimateia indica sua cidade natal, provavelmente a mesma Ramá onde nasceu o profeta Samuel, uma região conhecida pela prosperidade de seus habitantes. Mas havia algo ainda mais impressionante sobre José: sua posição no Sinédrio. Este conselho era composto por apenas 71 membros, os homens mais poderosos, sábios e influentes de toda a nação judaica. Para ser membro do Sinédrio, José precisava não apenas de riqueza, mas de uma reputação impecável, conhecimento profundo da lei judaica e o respeito absoluto de seus pares. Imagine a pressão social e política que este homem enfrentava diariamente. Cada decisão que tomava, cada palavra que pronunciava, cada movimento que fazia, era observado e analisado por dezenas de outros líderes religiosos e políticos. Sua posição exigia conformidade absoluta com as tradições e expectativas da elite judaica. E então surge o paradoxo que torna José de Arimateia uma figura tão fascinante. Como um homem em tal posição poderia secretamente seguir a Jesus, um carpinteiro de Nazaré que estava sendo rejeitado e perseguido por exatamente as mesmas autoridades das quais José fazia parte? As Escrituras nos revelam que José estava esperando o reino de Deus. Esta frase simples esconde uma realidade espiritual profunda.
Enquanto seus colegas do Sinédrio estavam focados em manter seu poder político e religioso, José estava genuinamente buscando a manifestação do reino messiânico prometido nas profecias. Sua fé era real, mas também era perigosa. Ser um seguidor de Jesus enquanto membro do Sinédrio era como caminhar em uma corda bamba sobre um abismo. Uma palavra mal colocada, um gesto mal interpretado, uma associação suspeita poderia não apenas destruir sua carreira, mas colocar sua vida em risco. Mateus nos conta que José era discípulo de Jesus, mas João adiciona um detalhe crucial. Ele era discípulo em secreto, por medo dos judeus. Esta não era covardia comum, era a tensão existencial de um homem dividido entre duas realidades. Sua posição pública como membro da elite religiosa e sua convicção privada de que Jesus era realmente o Messias prometido. Durante os anos do ministério de Jesus, José provavelmente assistiu de longe aos ensinamentos do Mestre. Talvez ele tenha estado presente quando Jesus purificou o templo, quando ensinou nas sinagogas, quando realizou milagres que desafiavam toda explicação racional. Cada evento deve ter fortalecido sua convicção secreta, mas também aumentado sua angústia interna. Havia momentos em que José deve ter sentido que estava vivendo uma dupla vida. Durante as reuniões do Sinédrio, quando seus colegas discutiam como lidar com o problema Jesus, ele precisava manter uma expressão neutra enquanto seu coração se dilacerava. Quando outros membros falavam sobre prender ou eliminar Jesus, José tinha que equilibrar sua lealdade secreta com sua segurança pública. Mas Deus tinha um plano específico para este homem rico e influente. Sua posição privilegiada, sua riqueza considerável e até mesmo seu medo e hesitação, tudo estava sendo preparado pelo Altíssimo para um momento específico na história, quando José de Arimateia seria chamado a tomar a decisão mais importante de sua vida. E parte dessa preparação divina incluía algo que, aos olhos humanos, parecia simplesmente uma precaução natural de um homem rico preocupado com sua própria mortalidade. A construção de um túmulo magnífico que ele acreditava que um dia abrigaria seus próprios restos mortais. Era uma manhã comum em Jerusalém, quando José de Arimateia tomou uma decisão que mudaria o curso da eternidade, embora ele não soubesse disso na época. Caminhando pelas colinas rochosas ao norte da cidade, ele parou em um local específico e declarou: "Aqui será construído o meu túmulo." Mas não seria qualquer túmulo. Seria uma obra-prima da engenharia funerária da época. José havia escolhido cuidadosamente o local. Uma área de rochas calcárias sólidas, próxima o suficiente de Jerusalém para ser acessível, mas afastada o suficiente para proporcionar a paz e dignidade que um homem de sua posição merecia na morte. O terreno era de sua propriedade, um jardim particular onde ele frequentemente ia para reflexão e oração. A decisão de construir seu próprio túmulo enquanto ainda estava vivo não era incomum entre os ricos da época, mas a meticulosidade e o investimento de José superavam qualquer padrão normal. Ele contratou os artesãos mais habilidosos de toda a região, especialistas em escultura em pedra que haviam trabalhado no próprio templo de Herodes. O projeto era ambicioso e impressionante. O túmulo seria escavado diretamente na rocha viva, seguindo o estilo tradicional judaico de sepultamento, mas com refinamentos que demonstravam tanto riqueza quanto reverência. A entrada seria baixa, exigindo que os visitantes se curvassem ao entrar, um símbolo de humildade diante da morte. Os trabalhadores começaram o processo meticuloso de escavação, usando ferramentas de ferro afiadas, martelos de pedra e técnicas passadas de geração em geração. Eles começaram a criar uma câmara mortuária que seria digna de um rei. Cada golpe era calculado, cada remoção de pedra era planejada para não danificar a integridade estrutural da rocha.
O interior do túmulo revelaria a verdadeira magnificência da visão de José. A câmara principal seria ampla o suficiente para permitir que familiares e amigos se reunissem para as cerimônias fúnebres. As paredes seriam lisas e uniformes, polidas até brilharem como mármore. No lado direito da entrada, seria escavado um banco de pedra onde o corpo seria colocado. Não apenas uma saliência simples, mas uma plataforma cuidadosamente modelada para acomodar um corpo humano com dignidade. Durante meses, José supervisionou pessoalmente cada detalhe da construção. Ele verificava a qualidade do trabalho, aprovava cada dimensão e garantia que tudo fosse executado segundo seus padrões extremamente altos. Vizinhos e conhecidos frequentemente o viam no local, observando o progresso com a atenção de um arquiteto apaixonado por sua obra. Mas havia algo peculiar na dedicação de José a este projeto. Enquanto outros homens ricos construíam túmulos como demonstração de poder ou vanidade, José parecia motivado por algo diferente, uma reverência profunda pela morte e uma compreensão de que até mesmo o fim da vida deveria honrar a Deus. As especificações que José exigiu revelavam não apenas riqueza, mas uma compreensão sofisticada dos rituais judaicos de sepultamento. A orientação da câmara seguia exatamente as tradições ancestrais. A altura do teto permitiria que as cerimônias fossem conduzidas com dignidade. A localização da entrada facilitaria o acesso dos enlutados, enquanto mantinha a privacidade necessária para o luto. E então, havia o detalhe mais impressionante de todos: a pedra de fechamento. José mandou esculpir uma pedra circular massiva, um disco de calcário que pesava várias toneladas. Esta pedra seria rolada através de um canal escavado especificamente para este propósito, selando o túmulo de forma segura e permanente. O sistema era engenhoso. Uma rampa inclinada permitiria que a pedra fosse rolada para baixo para fechar a entrada, mas seria necessária força considerável de múltiplos homens para rolá-la de volta para cima e reabrir o túmulo. Durante todo este processo, José não podia imaginar que estava preparando não seu próprio local de descanso final, mas o cenário para o evento mais extraordinário da história humana. Cada detalhe que ele supervisionava com tanto cuidado, a altura da câmara, a largura da entrada, a localização do banco de pedra, estava sendo orquestrado pela providência divina para acomodar perfeitamente o corpo do Filho de Deus. A ironia divina era sublime. Um homem que seguia Jesus em segredo estava inadvertidamente preparando o local exato onde a vitória final de seu mestre sobre a morte seria demonstrada. O túmulo que José construiu para si mesmo se tornaria o púlpito de pedra de onde a ressurreição proclamaria para toda a humanidade que a morte havia perdido seu aguilhão. Quando a construção foi finalmente concluída, José contemplou sua obra com satisfação. Ali estava um túmulo digno de sua posição, construído segundo os mais altos padrões de qualidade e reverência. Ele acreditava que tinha garantido para si mesmo um local de descanso adequado quando chegasse sua hora. Mas Deus tinha outros planos. Planos que transformariam este túmulo particular em solo sagrado, visitado e venerado por bilhões de pessoas através dos séculos. O túmulo estava pronto. O palco estava montado. E José de Arimateia, sem saber, havia acabado de completar sua participação na preparação do cenário para o clímax da redenção humana. Os meses que se seguiram à conclusão do túmulo foram de crescente tensão para José de Arimateia. Jerusalém fervilhava com rumores e conflitos em torno da figura cada vez mais controversa de Jesus de Nazaré. Para José, cada dia trazia um dilema mais intenso entre sua lealdade secreta ao homem, que ele acreditava ser o Messias, e sua posição precária no Sinédrio.
As reuniões do conselho se tornaram verdadeiras sessões de tortura psicológica para José. Ele se sentava em silêncio enquanto seus colegas debatiam intensamente o problema Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, estava cada vez mais determinado a encontrar uma solução definitiva para aquele que considerava uma ameaça à ordem estabelecida. Anás, o ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás, sussurrava estratégias nos corredores do poder religioso. Este homem está seduzindo multidões, declarava um membro do Sinédrio durante uma reunião particularmente tensa. Ontem, milhares o seguiram para fora da cidade. Se isso continuar, teremos uma revolta popular em nossas mãos. José ouvia cada palavra com o coração apertado. Ele sabia que seus colegas não estavam apenas preocupados com revoltas. Eles estavam com medo de perder seu poder e influência. A popularidade crescente de Jesus representava uma ameaça direta ao sistema religioso que eles controlavam há décadas. Mas havia momentos em que José quase revelava sua verdadeira posição. Quando Nicodemos, seu colega no Sinédrio, ousou defender Jesus durante uma sessão, sugerindo que pelo menos dessem a Jesus uma audiência justa antes de o condenarem, José sentiu uma onda de coragem. Por um momento, ele quase se levantou para apoiar Nicodemos abertamente. Mas o medo o paralisou e ele permaneceu em silêncio, odiando-se por sua covardia. A situação se tornou ainda mais complicada quando Jesus começou a ensinar regularmente no templo. José, cumprindo suas obrigações religiosas, frequentemente estava presente durante esses ensinamentos. Ele se posicionava estrategicamente entre os pilares do templo, onde podia ouvir cada palavra de Jesus sem chamar atenção para si mesmo. Cada parábola, cada ensinamento, cada confronto com os fariseus fortalecia sua convicção de que este era realmente o Filho de Deus, mas também intensificava sua agonia interna. Como ele poderia continuar participando de um conselho que estava claramente conspirando contra o próprio Messias? Como poderia olhar nos olhos de Jesus, sabendo que estava sentado entre aqueles que planejavam destruí-lo? E então veio a semana que mudaria tudo, a última semana da vida terrena de Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém foi um momento de alegria e terror para José. Vendo as multidões aclamando Jesus como rei, seu coração se encheu de esperança. Finalmente, pensou ele, o reino de Deus está se manifestando. Mas sua experiência política lhe dizia que esta demonstração pública apenas intensificaria a determinação de seus colegas do Sinédrio em eliminar Jesus. Durante a semana da Páscoa, José observou cada movimento de Jesus com atenção crescente. Quando Jesus purificou o templo pela segunda vez, expulsando os cambistas e vendedores, José viu a indignação furiosa nos olhos de seus colegas do Sinédrio. Ele foi longe demais, murmuravam entre si. Esta afronta não pode ficar sem resposta. Na quinta-feira daquela semana terrível, a conspiração finalmente tomou forma concreta. José soube através de canais internos que Judas Iscariotes havia procurado as autoridades, oferecendo-se para entregar Jesus. O preço havia sido acertado, 30 moedas de prata, uma quantia irrisória que demonstrava o desprezo que os líderes religiosos sentiam por Jesus. Naquela noite, José não conseguiu dormir. Ele caminhava pelos corredores de sua casa luxuosa, lutando com pensamentos torturantes. Sabia que a prisão de Jesus estava iminente, mas se sentia completamente impotente para impedi-la. Qualquer interferência de sua parte exporia sua lealdade secreta e destruiria qualquer influência que pudesse ter nos eventos futuros. E então chegou a sexta-feira, o dia que testaria a alma de José de Arimateia como nunca antes. A notícia da prisão de Jesus chegou até ele antes do amanhecer. Um servo confiável lhe trouxe a informação de que Jesus havia sido capturado no jardim do Getsêmani durante a madrugada.
e já estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. José se vestiu rapidamente e se dirigiu para o palácio de Caifás, onde sabia que o julgamento improvisado estava acontecendo. Quando chegou, encontrou uma cena que o horrorizou. Jesus, espancado e humilhado, sendo acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Durante todo o julgamento, José permaneceu em silêncio. Ele observou enquanto testemunhas falsas apresentavam acusações contraditórias. Viu a frustração de Caifás quando as acusações não se sustentavam legalmente. E então presenciou o momento crucial quando Jesus, diante da pergunta direta sobre sua identidade, declarou solenemente: "Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu." A reação foi explosiva. Caifás rasgou suas vestes e gritou: "Blasfêmia!" Os outros membros do Sinédrio se levantaram em indignação fabricada, exigindo a morte imediata de Jesus. E José? José permaneceu sentado, paralisado entre sua fé e seu medo. Quando chegou o momento da votação formal para condenar Jesus à morte, José enfrentou o momento mais difícil de sua vida. Lucas nos diz que José não tinha concordado com o conselho e os atos deles. Uma indicação de que, de alguma forma, ele conseguiu se abster ou votar contra a condenação, mesmo correndo o risco de expor sua posição. Mas isso não foi suficiente para impedir o que se seguiu. Jesus foi entregue a Pilatos, o governador romano, para a confirmação da sentença de morte. E José sabia que em poucas horas o homem que ele secretamente seguia estaria pendurado em uma cruz no Calvário. Enquanto caminhava para casa naquela manhã fatídica, José de Arimateia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não podia impedir a crucificação, não podia salvar a vida de Jesus, mas havia uma coisa que podia fazer, uma última demonstração de lealdade e amor por seu mestre secreto. Ele podia garantir que Jesus recebesse um sepultamento digno, mesmo que isso custasse tudo o que ele possuía. E foi nesse momento que José se lembrou de seu túmulo, aquela obra-prima de engenharia funerária que ele havia construído para si mesmo. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia tão audaciosa e perigosa que poderia destruir sua vida, mas que poderia ser a única forma de honrar verdadeiramente aquele que ele havia seguido apenas nas sombras. O túmulo que José havia preparado para sua própria morte estava prestes a se tornar o cenário da maior vitória da história. Era aproximadamente 3 horas da tarde, quando um grito ecoou do Calvário que fez o céu escurecer e a terra tremer. Está consumado. Jesus havia morrido na cruz, e com sua morte, algo dentro de José de Arimateia também morreu. Seu medo, sua hesitação, sua vida dupla de discípulo secreto. Naquele momento de escuridão total, quando até mesmo os discípulos mais próximos de Jesus haviam fugido com medo, José encontrou uma coragem que ele nem sabia que possuía. Enquanto a maioria dos habitantes de Jerusalém se escondia em suas casas, assustados com os fenômenos sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus, o terremoto, a escuridão em pleno meio-dia, o rasgar do véu do templo, José tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Ele se dirigiu diretamente ao pretório, a residência oficial de Pôncio Pilatos, o governador romano. Este não era um ato impulsivo de um homem desesperado. Era a ação calculada e corajosa de alguém que finalmente havia decidido que sua lealdade a Jesus era mais importante que sua segurança pessoal. A caminhada até o palácio de Pilatos deve ter parecido a mais longa da vida de José. A cada passo, ele sabia que estava cruzando uma linha da qual não poderia mais voltar. Ao pedir o corpo de Jesus para sepultamento, ele estaria se identificando publicamente como seguidor daquele que havia acabado de ser executado como criminoso político. Sua carreira no Sinédrio acabaria. Sua posição social
despencaria. Sua própria vida poderia estar em perigo, mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Vendo Jesus morrer com tal dignidade, perdoando até mesmo aqueles que o crucificavam, José compreendeu que havia presenciado algo muito maior que uma execução comum. Havia testemunhado o sacrifício do próprio Filho de Deus, e agora nada mais importava além de honrar adequadamente aquele corpo sagrado. Quando José finalmente chegou diante de Pilatos, suas primeiras palavras chocaram o governador romano. "Eu venho pedir o corpo de Jesus de Nazaré", declarou José com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Pilatos olhou para ele com incredulidade. Conhecia José como membro respeitado do Sinédrio, um homem de riqueza e influência. Por que alguém em sua posição arriscaria tudo por um criminoso crucificado? "Você tem certeza do que está pedindo?", perguntou Pilatos, estudando cuidadosamente o rosto de José. Este homem foi condenado por seu próprio conselho. Associar-se a ele agora pode trazer consequências graves. Mas José não hesitou. "Eu assumo total responsabilidade", respondeu ele. "Quero dar a este homem um sepultamento adequado como manda nossa lei." Pilatos, que já estava perturbado pelos eventos estranhos do dia e ansioso para encerrar qualquer conexão com o caso de Jesus, decidiu conceder o pedido. Ele tinha ouvido que José era um homem honrado e permitir um sepultamento adequado poderia até mesmo amenizar algumas das tensões políticas do dia. A autorização foi concedida, mas José sabia que o trabalho mais difícil ainda estava por vir. Ele precisaria descer o corpo de Jesus da cruz, uma tarefa que normalmente seria realizada por servos ou soldados. Mas José havia decidido fazer isso pessoalmente, como um ato final de devoção e respeito. No caminho de volta ao Calvário, José encontrou um aliado inesperado, Nicodemos, seu colega do Sinédrio, que também havia demonstrado simpatia por Jesus durante as reuniões do conselho. Nicodemos havia trazido uma mistura preciosa de mirra e aloés, aproximadamente 34 quilos de especiarias aromáticas que valiam uma fortuna. "Você não deveria fazer isso sozinho", disse Nicodemos, juntando-se a José em sua missão perigosa. "Se vamos nos arriscar, vamos fazer direito." Juntos, os dois homens mais improváveis se dirigiram para o local da crucificação. O Calvário estava quase deserto. A maioria dos curiosos havia partido após os eventos sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus. Apenas algumas mulheres permaneciam à distância, chorando silenciosamente pela perda de seu mestre. José e Nicodemos trabalharam com reverência e cuidado para remover o corpo de Jesus da cruz. Cada movimento era deliberado e respeitoso. Eles envolveram o corpo com lençóis de linho fino, o tipo de tecido que apenas os muito ricos podiam pagar, intercalando as especiarias aromáticas entre as camadas conforme o costume judaico. E então veio o momento que José havia estado antecipando e temendo. Era hora de levar Jesus para o túmulo, seu próprio túmulo, aquela obra-prima de engenharia funerária que ele havia construído com tanto cuidado para seu próprio sepultamento futuro. Enquanto carregavam o corpo de Jesus pelo jardim particular de José, ele refletiu sobre a ironia extraordinária do momento. Por anos, ele havia visitado aquele túmulo, imaginando o dia em que seria colocado ali para seu descanso final. Jamais imaginou que o primeiro corpo a ocupar aquela câmara mortuária seria o do próprio Filho de Deus. A entrada no túmulo foi um momento de profunda solenidade. José e Nicodemos curvaram-se para passar pela entrada baixa, carregando cuidadosamente o corpo envolvido de Jesus. A luz dourada do fim da tarde filtrava através da abertura, iluminando suavemente as paredes polidas de calcário que José havia supervisionado com tanto orgulho. Eles depositaram o corpo de Jesus sobre o banco de pedra que havia sido esculpido com precisão milimétrica. Ali,
Naquele espaço que José havia imaginado ser seu local de descanso eterno, jazia o homem que havia mudado sua vida para sempre, mesmo quando ele o seguia apenas em segredo. Naqueles momentos finais no túmulo, José de Arimateia experimentou uma paz que nunca havia conhecido. Toda a tensão de anos vivendo uma dupla vida, toda a agonia de esconder sua fé, todo o medo de represálias, tudo isso desapareceu. Ele havia finalmente feito a coisa certa, independentemente das consequências. Quando terminaram de preparar o corpo, José e Nicodemos saíram do túmulo e rolaram a pesada pedra circular para fechar a entrada. O mesmo sistema que José havia projetado para selar seu próprio túmulo, agora selava o corpo daquele que ele havia aprendido a amar e seguir. Mas José não sabia que estava participando dos preparativos para o evento mais extraordinário da história. Em menos de 3 dias, aquela pedra que eles haviam rolado com tanto esforço seria encontrada removida por poder divino. O túmulo que José havia construído para si mesmo se tornaria vazio, não porque havia sido profanado, mas porque seu ocupante temporário havia conquistado a própria morte. O homem que construiu seu próprio túmulo nunca seria sepultado nele, porque Deus tinha planos maiores, tanto para o túmulo quanto para José de Arimateia, o discípulo secreto que finalmente encontrou coragem no momento mais sombrio da história. A madrugada do domingo trouxe consigo algo que José de Arimateia jamais poderia ter imaginado quando construiu meticulosamente seu túmulo anos antes. Enquanto Jerusalém ainda dormia, um fenômeno sobrenatural estava acontecendo em seu jardim particular. Um evento que transformaria aquela câmara mortuária em terra santa para toda a eternidade. O primeiro sinal de que algo extraordinário havia acontecido veio com o terremoto. Não era apenas um tremor comum, mas uma manifestação do poder divino que fez as próprias fundações da terra se moverem. A pesada pedra circular que José e Nicodemos haviam rolado com tanto esforço para selar o túmulo foi removida, não por força humana, mas por um anjo cuja aparência era como relâmpago e cujas vestes eram brancas como a neve. Mas a pedra não foi removida para permitir que Jesus saísse. Foi removida para permitir que outros entrassem e vissem que ele havia ressuscitado. As primeiras a descobrir o túmulo vazio foram as mulheres que haviam seguido Jesus fielmente até o fim. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé chegaram ao jardim de José ao amanhecer, trazendo especiarias adicionais para completar o processo de embalsamento que havia sido interrompido pela chegada do sábado. Quando viram a pedra removida e o túmulo vazio, com apenas os lençóis de linho cuidadosamente dobrados, onde antes havia estado o corpo de Jesus, elas compreenderam que haviam testemunhado algo sem precedentes na história humana. O túmulo que José havia construído para sua própria morte havia se tornado o berço da vida eterna para toda a humanidade. Enquanto isso, José de Arimateia enfrentava as consequências de sua decisão corajosa. Como havia previsto, sua identificação pública como seguidor de Jesus trouxe repercussões imediatas. Sua posição no Sinédrio tornou-se insustentável. Membros do conselho que antes o respeitavam, agora o viam com suspeita e hostilidade. Alguns o acusavam abertamente de traição ao conselho e à causa judaica. Mas algo extraordinário havia acontecido dentro de José durante aqueles dias após a crucificação. O homem que por anos havia vivido atormentado pela dupla vida de discípulo secreto, agora experimentava uma liberdade e paz que nunca havia conhecido. Ele havia finalmente escolhido seu lado definitivamente, e as consequências, por mais severas que fossem, pareciam insignificantes comparadas à integridade que havia finalmente encontrado. E então chegaram as notícias que mudaram tudo. Primeiro foram rumores sussurrados nos mercados e sinagogas. O túmulo de Jesus estava vazio.
Os guardas romanos que haviam sido postados para vigiar o sepulcro contavam histórias contraditórias sobre terremotos, anjos e desmaios inexplicáveis. As autoridades religiosas tentavam desesperadamente criar uma explicação racional, até mesmo subornando os soldados para que dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo. Mas José sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo. Quando os discípulos começaram a proclamar publicamente que Jesus havia ressuscitado dos mortos, aparecendo a eles vivo e glorioso, José compreendeu que seu túmulo havia sido escolhido por Deus para ser o cenário da vitória definitiva sobre a morte. A realização gradual do que havia acontecido transformou completamente a perspectiva de José sobre sua própria vida. Ele havia perdido sua posição política, grande parte de sua influência social e provavelmente uma porção considerável de seus negócios. Mas havia ganho algo infinitamente mais valioso. Havia se tornado participante direto no evento mais importante da história humana. Seu túmulo não era mais apenas uma preparação para sua própria morte. Era agora um memorial eterno da vitória de Cristo sobre a morte. As tradições cristãs posteriores nos contam que José de Arimateia se tornou um evangelista ativo, usando sua riqueza remanescente e suas conexões para espalhar a mensagem da ressurreição. Algumas lendas sugerem que ele viajou até mesmo para terras distantes, incluindo a Bretanha, levando consigo relíquias da crucificação e estabelecendo as primeiras comunidades cristãs em regiões que ainda não haviam ouvido o Evangelho. Mas o legado mais duradouro de José não foram suas viagens missionárias, foi sua lição sobre coragem transformadora. A história de José de Arimateia nos ensina que Deus frequentemente nos prepara para propósitos que não compreendemos completamente no momento. Quando José gastou uma fortuna construindo seu túmulo elaborado, ele pensava que estava simplesmente sendo um homem prudente, preparando-se para sua própria mortalidade. Ele não sabia que estava preparando o cenário para a ressurreição do Filho de Deus. Esta verdade profunda ecoa através dos séculos até nossos dias. Quantas vezes nossas preparações mais cuidadosas, nossos investimentos mais significativos, nossos projetos mais pessoais acabam sendo usados por Deus de formas que nunca imaginamos. José nos ensina que quando entregamos nossas vidas, nossos recursos e nossos planos a Deus, Ele pode transformá-los em instrumentos de seus propósitos eternos. A história também nos desafia sobre nossa própria coragem espiritual. José viveu como discípulo secreto por anos, permitindo que o medo ditasse suas ações. Mas quando chegou o momento crucial, quando Jesus mais precisava de alguém que assumisse responsabilidade por seu corpo, José encontrou dentro de si uma coragem que transformou não apenas aquele momento, mas toda a trajetória de sua vida. Hoje, esta história continua relevante para cada um de nós. Quantos de nós vivemos como discípulos secretos, mantendo nossa fé escondida por medo das consequências sociais, profissionais ou pessoais? A jornada de José de Arimateia nos desafia a considerar se estamos permitindo que o medo nos impeça de tomar as posições que sabemos ser certas. E há outra lição poderosa aqui. Deus pode usar até mesmo nossas preparações macabras, nossos medos sobre o futuro, nossas preocupações com segurança, nossos investimentos em proteção pessoal, como instrumentos de seus planos redentivos. O que José construiu pensando em sua própria morte se tornou o símbolo da vitória sobre a morte. A conclusão desta história extraordinária é que nenhum ato de fé, por menor que pareça, é desperdiçado nas mãos de Deus. José de Arimateia construiu um túmulo para si mesmo, mas Deus o usou para demonstrar que a morte havia sido vencida. José ofereceu o que tinha, sua riqueza, sua posição, sua segurança, e Deus multiplicou esse oferecimento em bênção eterna
para toda a humanidade. O túmulo vazio no Jardim de José continua sendo até hoje o testemunho mais poderoso de que Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos. E cada vez que um cristão proclama "Ele vive", está ecoando o milagre que aconteceu naquele espaço que um homem rico havia preparado para sua própria morte, mas que Deus transformou no berço da vida eterna. A preparação macabra de José de Arimateia se tornou a preparação mais gloriosa da história, não para a morte, mas para a vida que nunca acaba. Descendis, Meki. Esta história milenar nos lembra que Deus tem planos maiores do que podemos imaginar para cada detalhe de nossas vidas. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ser lembrado de que suas preparações mais cuidadosas podem estar sendo moldadas por Deus para propósitos eternos. E não esqueça de se inscrever para mais histórias bíblicas que vão transformar sua perspectiva sobre o poder extraordinário de Deus em nossas vidas.